Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Tribuna de Guarulhos, seu noticiário aqui da TVL Comunicação, onde pelos próximos 30 minutinhos vamos trazer algumas das principais notícias do seu dia até esse momento. É o nosso primeiro programa depois do feriado de 7 de setembro, então acredito que você quer saber aí de muita coisa que vai acontecer em Guarulhos nos próximos dias. Se está chegando agora e não nos conhece, eu sou o Jonathan Silva e ao meu lado Roberto Samuel. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Jonathan? Bom dia, bom dia. Todos passamos o feriado aí, o The Day After, o dia seguinte após o 7 de setembro, tão esperado, tão ansiosamente aguardado, tanto pela direita, né, que fez uma manifestação em todo o Brasil, quanto o pessoal que não faz parte desse mundo do Bolsonaro, mas estava muito ansioso para saber qual que seria o resultado disso tudo, né? Bom, tivemos manifestações em quase todas as grandes capitais, né, em centenas e centenas de cidades, em menor escala também manifestações contra o governo Bolsonaro, uma escala bem menor, e também em uma quantidade menor de cidades. Mas também houve, graças a Deus, não houve nenhum tipo de confronto, pelo menos até o momento. Não existe registros de incidentes mais graves. Existe até esse temor mesmo, né, que por ter manifestações das duas partes, muitos ali iriam levar até armamento, enfim, algum tipo de confronto estava previsto, mas isso não aconteceu. E essa quarta-feira com cara de segunda-feira, para quem teve um feriado prolongado, né, para quem trabalhou normalmente na segunda, tá tudo normal, mas para quem folgou esse final de semana e juntou aí com os 2 dias, realmente está com cara de segunda-feira. E daqui a um pouquinho nós vamos falar, né, Roberto, direto de Brasília, com o deputado Alencar Santana. Não, hoje ele está em Guarulhos. Ele está em Guarulhos? Está em Guarulhos. Mas, né, mesmo assim, é importante a participação dele. Eu até estou curioso para saber qual o pensamento de um deputado federal com relação às falas ditas pelo Bolsonaro. Exatamente. Vai ser muito interessante. Aliás, vamos já continuar nosso programa falando justamente sobre essas manifestações, porque, como falamos, né, ontem, 7 de setembro, independência do Brasil, houve aí, então, manifestações por todas as partes. Vamos aproveitar esse tempo agora para falar com o deputado Alencar Santana, que já está conosco, ele que não está em Brasília hoje, está aqui em Guarulhos e gentilmente vai falar com o nosso jornal. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Jonathan, prazer estar contigo, com o Roberto Samuel, com todos aí do Tribuna de Guarulhos. Uma boa tarde a todos. Por favor, Roberto. Bom, eu acho que a primeira questão foi sobre essas manifestações que ocorreram no Brasil todo. Como é que o deputado Alencar Santana viu essas manifestações? Primeiro, Roberto, elas foram menores do que aquilo que o Bolsonaro e seus aliados esperavam, mas tinha gente na rua, né, temos que admitir. E o que o espanta é que quem tinha dúvida das intenções autoritárias e golpistas do presidente, espero que não tenham mais, porque o presidente claramente ameaçou os poderes, claramente ameaçou ministros do STF, claramente ameaçou que ele não vai cumprir decisões. Quer dizer, a ordem para ele só vale se for a ordem da vontade dele e não a ordem das instituições democráticas do país. Então, o que nós esperamos que haja uma reação firme e forte contra esses arroubos autoritários. Né? Então, deputado, mas sabemos que o impeachment, né, é algo político. Essa grande manifestação que teve ontem não acaba inviabilizando um pedido de impeachment e a concretização desse impeachment. Mas, por outro lado, também chegamos naquele ponto que algo tem que ser feito. Ou se aceita o que o Bolsonaro está pedindo, ou alguém toma alguma atitude. Parece que ele trucou agora toda a instituição. Ele trucou. Vamos ver o que vai acontecer agora. O que o senhor acha que vai acontecer, deputado? Olha, hoje nós vamos ter algumas reuniões aqui com algumas lideranças partidárias, né? Eu faço parte sou um dos líderes da minoria, vice-líder. Nós vamos estar avaliando, e o que os partidos de oposição esperam é que os demais partidos, ditos do centro democráticos, que ontem bradaram, falaram que vão avaliar para defender o impeachment, que eles saiam do muro,
deixem de aprovar as propostas nefastas do governo Bolsonaro na Câmara e venham, de fato, para o lado em defesa da democracia, efetivamente defendendo o pedido de impeachment. Porque não há dúvida dos crimes cometidos. Já tinham inúmeros crimes. E ontem ele cometeu mais crime. Gente, é o presidente da República, Roberto Samuel, ameaçando o outro poder. É o presidente da República dizendo que ele não vai cumprir decisões, obedecer decisões judiciais. Ora, se ele pode não obedecer, por que você, o Jonathan, eu e quem está nos ouvindo tem que obedecer uma decisão judicial? Se ele não vai descumprir uma ordem de um outro poder, quando ele insiste, por exemplo, no voto impresso, dizendo que não vai respeitar a decisão da Câmara e do Parlamento, por que as demais pessoas têm que defender, têm que obedecer? Então ele passou dos limites e nós temos que dar um recado forte e à altura. Se tem voto ou não na Câmara é outra história, tem que abrir, porque o crime é claro, foi nítido, né? Não dá para esconder mais. E nós não podemos achar que é uma brincadeira do presidente. Nós não podemos achar que são só falas jogadas ao vento. Nós não podemos achar que isso é uma maluquice. Nós não podemos achar que isso é uma brincadeira. Não, é sério e nós temos que levar e reagir também de maneira séria. Deixando a questão partidária agora um pouco de lado, se a gente for considerar essa nova democracia que o Brasil vive, nós temos uma democracia muito jovem, 32 anos, levando em consideração a eleição de 89. Caso realmente tenhamos um novo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, você não acha um risco, em 32 anos, um país como o Brasil ter o terceiro presidente tirado, seja por alguma infração ou relação a coisas que essa pessoa fez? Você não acha um risco que todo deputado ou todo presidente agora entra já com esse medo de ser impeachmentado? Olha, Jonathan, essa é um bom comentário. De fato, nós não podemos banalizar o instrumento do impeachment. Ele é algo muito grave, muito sério, mexe com a vida política do país como um todo, quando se trata de um presidente da República. Agora, a presidenta Dilma foi arpeada do poder por algo muito irrisório, uma suposta pedalada fiscal, sem qualquer tipo de crime. Ali se banalizou o impeachment. Tanto é que ninguém até hoje consegue apontar um crime da presidenta Dilma. E ela respeitou as instituições. Nós protestamos, mas respeitamos as instituições. E agora, crimes é que não faltam. São inúmeros. Desde o início do governo. Portanto, banalizou foi em 2016. Agora não. É a gente fazer, de fato, aquilo que determina a Constituição. Tem crime de responsabilidade. Eu pergunto quem está vindo, está nos ouvindo aqui. O presidente ontem ameaçou a democracia ou não? O presidente ontem acuou os ministros do STF ou não? É simples. Está claro. E não compete, ele não pode. O presidente não é a autoridade suprema do país. Os poderes têm que ser harmônicos entre si, todo mundo com a sua competência, todo mundo com o seu devido poder, e tem que agir conforme demandado. E nesse caso houve crime. Então, portanto, a Câmara tem que abrir o processo. Esperamos que o presidente da Câmara e seus aliados ali também não se curvem a eventuais ameaças do presidente Bolsonaro. Mais uma questão que eu gostaria de colocar. O senhor falou no início daí da sua fala, o senhor comentou sobre a questão da reunião com alguns membros do seu partido. Ontem foi claro que o presidente Jair Bolsonaro não falou para as paredes. Tinha muita gente mesmo, ouvindo e compactuando com as falas do presidente. O senhor, como faz parte da oposição, enxerga como uma ameaça a essa possível reeleição do presidente através do que nós vimos ontem? Realmente é possível acreditar que o Jair Bolsonaro possa ser reeleito em 2022? Ou, no caso, o senhor acredita que foi apenas uma ocasião, que muitas pessoas que estavam ali vão mudar de opinião e escolher outro candidato ao longo desse ano, né? Praticamente um ano para a próxima eleição? Se o Bolsonaro tivesse certeza da vitória dele na reeleição, ele não faria as ameaças que ele fez ontem. O Bolsonaro sabe que vai perder. Ontem ele tinha diversos apoiadores, diria que o máximo que ele poderia reunir, mas há uma outra grande parte da sociedade brasileira descontente, netada, porque o que as pessoas foram defender ontem na rua? Quem estava do lado do Bolsonaro? Para reduzir o preço da gasolina? Para reduzir o preço do feijão?
para reduzir o preço da conta de luz, do gás de cozinha, do arroz, do óleo, do quê? Tem uma quantidade imensa de pessoas que hoje não tem um mínimo para a sobrevivência, que estão aí na amargura, desempregado, precisando do apoio de um amigo, de um familiar. Então ontem nós não tivemos pauta política. Eu nunca vi um governo chamar manifestação para atacar outros poderes. Ora, se ele soubesse que ele tinha chance de vitória, é isso. Ele sabe que será derrotado, porque a maioria do povo brasileiro está raciocinando, está pensando, está refletindo de fato que nós temos aí. E o que nós temos é um desgoverno cruel, desumano e super incompetente, que não consegue resolver um problema de fato que afeta a vida do povo. O que as pessoas precisam é de comida no prato, é de condições de sobrevivência. Então, eu não tenho dúvida que no jogo limpo, no jogo eleitoral, no jogo democrático, Bolsonaro não tem chance nenhuma de vitória. Ô, deputado, hoje Tarcísio Gomes, o ministro, né? Ele, inclusive, passou um Twitter aqui, grande dia para São Paulo. Hoje assinamos contrato e finalmente resolvemos a questão do acesso ferroviário do aeroporto Guarulhos. O People Move ligará a linha Jade, a linha 13, aos 3 terminais em 6 minutos. Um remendo aqui em Guarulhos, deputado, o que o senhor considera essa obra? Muito bem, essa definição de vocês é perfeita, um remendo e vergonhoso. Eu, inclusive, vou pedir uma audiência na Comissão de Viação e Transporte sobre o assunto, porque essa extensão, que só serve para beneficiar o aeroporto, olha, eles estão aficionados pelo aeroporto, o governo Bolsonaro. Eles vão gastar um dinheiro público para fazer uma extensão somente ao aeroporto de Guarulhos. Por que público? Porque a empresa, a concessionária, vai deixar de pagar os outorgas ao governo federal. E um trem que não resolve nada. Não resolve nada. Da mesma maneira que eles querem fazer uma ligação da Hélio Smith, da pista do aeroporto, direta à Expressa da Dutra, cobrando pedágio também ao morador de Guarulhos, eles querem agora, criando uma pista gourmet, eles querem um trenzinho gourmet até o aeroporto. Pior que não vai resolver o problema do passageiro do aeroporto e não resolve o problema do povo de Guarulhos. Eu defendo a extensão do trem até a região do Bom Sucesso Pimenta, passando pelo São João, passando pelo Presidente Dutra, sem dúvida alguma. Deixaremos de ter o atual trem fantasma, que hoje não leva ninguém, para a gente ter um trem de fato que traga o povo de Guarulhos para o centro da cidade e quem quiser também até a cidade de São Paulo. É uma vergonha, novamente uma vergonha. Já foi lá atrás, quando o governador Alckmin não fez o trem até o aeroporto e até o Bom Sucesso. Parou no meio do caminho, não resolvendo nada, né? Por medo de contrariar a concessionária. E agora, novamente, uma vergonha, uma parceria do Dória e do governo federal, né? Para simplesmente fazer uma extensão até a porta do aeroporto desse trem. Nós queremos um trem para o povo de Guarulhos, para beneficiar a nossa população, que acorda cedo, que madruga e que fica parado horas e horas na Dutra. Eu só queria que o deputado perguntasse para os responsáveis, porque eu vejo o mesmo problema. Você está em São Paulo, pega todas as suas malas, coloca dentro do trem, vem até o Tabuão, aí tem que descer, pegar todo aquele monte de mala, colocar no outro trem para rodar mais 6 minutos. Por que não estender essa linha ferroviária do trem até o terminal, em vez de fazer um monotrilho? Deputado, eu gostaria que o senhor perguntasse isso para os responsáveis. Não seria mais prático continuar essa linha Jade 13, em vez de construir um outro tipo de modal? Roberto, você tem toda a razão. O movimento Não Podemos Perder Esse Trem, que a gente participou, liderou, nós conseguimos o estudo funcional à época, é um estudo básico sobre essa extensão até a região do Bom Sucesso Pimentas. E sabe qual é a conclusão disso? De que se a gente ligar, nós vamos ter de fato uma das linhas mais movimentadas da região, do estado de São Paulo, né? Enfim, da região metropolitana. Porque nós vamos ter um contingente imenso que hoje
pega o ônibus ali no São João e passa pelo centro de Guarulhos, fica preso no trânsito. Quem vem do Bom Sucesso, Pimentas, o presidente Dutra, fica preso na Dutra horas e horas para chegar ou no centro de Guarulhos ou para ir para São Paulo, que vão ter um deslocamento mais rápido e mais barato e de forma eficiente. Esse é o debate, a audiência pública que nós vamos fazer justamente para tratar desse assunto e estamos propondo hoje, inclusive, na Comissão de Transportes. Ô, deputado, então só para concluir esse assunto, seria então possível ainda o Guarulhos ter vou dizer, o trem completo? Ainda é possível que haja alguma movimentação e aí o Guarulhos realmente receberia o restante da linha? Ou o senhor acredita que realmente a gente vai ter que se contentar com esse monotrilho aí? Olha, eu não sou engenheiro, mas eu entendo que uma coisa não exclui a outra. Porque a extensão da linha do trem até o Bom Sucesso, vamos dizer, é a extensão daquilo que está lá hoje. Esse People Mover, né? Ele é um braço, ele não é conectado à linha do trem. Ele é algo que você vai descer, como disse o Roberto Samuel, cheio de mala, levando na cabeça, né? E vai descer ali as escadas, ou a escada rolante, e vai pegar ali aquele outro modal de transporte, aquele outro equipamento de transporte. Então não impede. Agora, falta vontade política. A prioridade era ligar o aeroporto? Eu pergunto. Era? Não. A prioridade não era ligar o aeroporto. A prioridade era ter o Bom Sucesso. Mas esse governo, para fazer aquilo que o povo precisa e aquilo que os amigos deles querem, com certeza ele prefere aquilo que os amigos querem. E nesse caso estão jogando para favorecer o usuário do aeroporto e não o morador de Guarulhos. Quero agradecer então, deputado Roberto, isso. Foram 15 minutos muito bem aproveitados, quero realmente agradecer e dizer que os espaços continuam abertos sempre às quartas-feiras para que o senhor possa participar conosco e qualquer novidade também fora da nossa programação que o senhor queira passar, estamos sempre abertos. Muito obrigado mesmo, deputado. Eu que agradeço, Jonathan, eu que agradeço, Roberto Samuel, todos aí do Tribuna, é um prazer estar falando com vocês. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, até a próxima semana. Né, Roberto? Sim.